Por que eu olho para a grama do vizinho e falo assim, poxa, aquela história ali parece mais interessante do que a minha? Eu tenho a minha história, eu nasci num lugar, num determinado ano, numa determinada família. Então, o que acontece? Eu tenho uma história para viver. Você tem uma outra história para viver. Por que eu olho para a grama do vizinho e falo assim, poxa, aquela história ali parece mais interessante do que a minha? Só que você não pode comparar essas histórias. Por quê? Porque a história de cada um é a história que cada um precisa no seu processo de amadurecimento. Eu não posso abandonar a minha história para viver a sua história, porque eu acho ela mais atraente, mais interessante, achando que ela vai servir para mim como serviu para você. Porque ela serve para você. Não tem os aspectos relativos e os acontecimentos relativos ao Bruno. O Bruno precisa passar por outras experiências, porque o Bruno tem outros bloqueios, tem outros obstáculos, tem outras dificuldades, cada um ali tem o seu processo. Então, isso é uma passagem que está dentro da Bhagavad Gita, no capítulo 15 da Bhagavad Gita. Porque Arjuna fala isso para Krishna. Arjuna fala sobre o Dharma, né? E Krishna fala para Arjuna, né? O professor fala para o aluno. Arjuna, é melhor que você cumpra com o seu Dharma da melhor forma possível, mesmo que ele seja desagradável, do que tentar cumprir com outro Dharma que não pertence a você, mesmo que ele seja agradável. Por que Krishna está dizendo isso para Arjuna? E ali você tem que observar todo o contexto. Arjuna está na frente do seu exército, num campo de batalhas, né? E quando ele olha para o outro exército à frente dele, quem é que ele vê à sua frente? Ele vê, para começar, o seu avô. Depois ele vê o seu tio. Depois ele vê os seus primos. Depois ele vê o seu professor. Ou seja, ele vê tantas pessoas que ele ama do outro lado do campo de batalha. E o que é que ele tem que fazer ali no campo de batalha? Se ele é um guerreiro, que é o Dharma de Arjuna, ele tem que guerrear, ele tem que matar a galera que está do outro lado, mesmo que seja a galera que ele ama. É o Dharma do guerreiro, ou seja, aquilo que o guerreiro deve fazer é guerrear, é batalhar. E por que Krishna está falando isso para Arjuna? Porque lá no início da Gita, o que acontece? Arjuna tem um ataque de piti dentro da sua carruagem. Arjuna está lá todo pimpão, né? Porque ele é o guerreirão, né? Ele é ele é o arquétipo do guerreiro perfeito, né? O cara, digamos assim. Ele é o arquétipo do cara. E ele está lá no campo de batalha, pronto para a guerra, firme, forte, todo pimpão. E aí, quando ele passa na frente do campo de batalha e vê a galera que ele ama lá do outro lado, ele tem um ataque. Ele começa a suar frio, ele começa a se tremer todo, a pressão dele cai e ele desaba dentro da carruagem. E aí, quando Krishna olha para Arjuna naquela situação, ele fica indignado, porque ele fala assim, caraca, você é um guerreiro, cara. Você não pode ter esse tipo de reação, você não pode ser levado por esse tipo de emoção aqui agora. Cadê a sua clareza? Cadê a sua objetividade? Você se perdeu nesse processo todo aí só porque você o quê? Se identificou com as pessoas que estão do outro lado, ou seja, você não está vendo as pessoas do outro lado simplesmente como pessoas. Você está vendo elas como seu avô, seus primos, seu professor, seus tios, pessoas com as quais você tem uma identificação muito grande, muito forte. Ou seja, com essa identificação muito forte, o que acontece? Se estabelece uma confusão na mente dele.
que é o que acontece com a gente o tempo todo. A gente se identifica com tantas coisas que a gente esquece quem a gente é. A gente olha ali para o nosso corpo tão imperfeito, né? tão limitado, tantas coisas que a gente quer mudar no nosso corpo, e a gente fica olhando tanto para esse corpo que a gente esquece que a gente não é o corpo. A gente fica tão embolado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, que a gente esquece que nós não somos essas emoções e nem somos esses sentimentos. Nós somos a testemunha disso tudo. E é esse o problema de Arjuna ali naquele momento. Arjuna está totalmente confuso com o seu papel. Ele não consegue enxergar o que ele deve fazer. E o que ele deve fazer é assumir o papel dele. Cara, você é um guerreiro, vai ter que partir para a batalha. Porque Arjuna fala para Krishna, eu prefiro abrir mão do meu papel e ir para o alto da montanha e negar tudo isso aqui. Só que você não pode negar os seus papéis. Se você negar os seus papéis, se você negar o seu dharma, você vai deixar uma lacuna na sociedade. Você me disse ontem, né, que tem uma filhinha de 2 anos, não é? Você não pode abrir mão desse papel. Você não pode abrir mão desse dharma. Enquanto a sua filha for dependente de você, você não pode abrir mão do papel de mãe. Depois que a sua filha se tornar uma mulher independente na vida, você pode... Beijo, filha, agora eu vou fazer as coisas que eu quero de novo, porque você já está encaminhada, já trabalha, já tem o seu sustento, já tem a sua casa, não depende mais de mim. Ali você pode abrir mão desse papel. Óbvio que a gente nunca abre mão de papel e mãe de pai, isso aí nunca mais vai deixar de estar ali. Mas você não tem mais essa responsabilidade que você tem agora, enquanto a sua filha tem 2 anos, por exemplo. Você não pode simplesmente virar as coisas, não, eu vou para a Índia passar 5 anos porque eu quero me iluminar. Dane-se você aí, filha, se vira, arruma um peito para mamar na esquina porque o meu peito não está mais disponível para você. Não, você não pode fazer isso, entendeu? Você tem um papel a desempenhar. Eu tenho um papel a desempenhar aqui agora. Eu marquei às 11h30 com você uma aula. Eu não posso chegar ali na beira da praia um pouquinho antes. Caraca, tem altas ondas. Que se dane a aula. Vou surfar só porque eu quero. Entendeu? Então, eu tenho que cumprir com o meu dharma.